Olá! Hoje a nossa conversa é com o vereador professor Juliano Lopes, do Podemos, eleito recentemente como novo presidente da Câmara de Belo Horizonte. Olá, Juliano, tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui com você. Eu que agradeço a oportunidade. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho da sua história. Conta pra gente aí há quanto tempo você está, na Câmara e como você enxerga aí esse novo desafio. Então, eu estou vereador indo para o 4º mandato aqui na Câmara Municipal. Sou do bairro Barreiro, região do Barreiro, onde que eu tive uma votação expressiva, como todas as outras. Dessas 4 eleições, essa última foi a eleição que eu tive mais votos. Eu saí de 5.200 para 9.328 e agora a expectativa, que é a primeira vez que eu ocupo o cargo de presidente da Câmara, já que eu havia ocupado os cargos mais importantes, durante essas outras 3 legislaturas, e espero fazer um bom mandato, entregar a Câmara melhor que eu já peguei. Nesses todos os mandatos aí que você já foi eleito, que você atua, o que você destacaria aí como seus principais feitos? Então, eu estou vereador, mas sou formado em Educação Física. E nesses mandatos a gente conseguiu aprovar uma lei muito importante, que em Belo Horizonte o professor de Educação Física não estava na prática no primeiro e no segundo ciclo da educação infantil. O que era isso? Se a escola não tivesse ali no seu quadro docente um profissional de Educação Física, ele colocava um professor de matemática, de geografia, não existia uma lei. Nós aprovamos essa lei foi aprovada e a Prefeitura fez o concurso público e agora todas as escolas do primeiro e segundo ciclo de Belo Horizonte é obrigatória a presença do professor de Educação Física. Foi uma lei muito importante que atendeu a cidade, as crianças e também a minha profissão, que é de Educação Física. E agora pensando aí já nesse desafio à frente da Câmara, como que você avalia aí quais as principais pautas, prioridades que você vê hoje na cidade? Então, é um desafio, A gente foi eleito com 23 vereadores votando, dos 41, mas a gente quer fazer uma administração voltada para todos os vereadores, independente de esquerda, de direita. Se estão aqui, foram eleitos, têm as pautas deles, mas eu vejo que Belo Horizonte tem grandes desafios, mas o principal desafio da cidade de Belo Horizonte é a mobilidade urbana. O trânsito de Belo Horizonte, ninguém aguenta mais. Aí você fala assim, os ônibus atrasam, tem problema no ônibus. Sim, tem problema no ônibus, mas o que faz o ônibus atrasar? Também que ele está preso no trânsito. Eu moro no Barreiro, para me chegar aqui 9 horas na Câmara Municipal, eu saio de casa no mínimo 7h30. Então nós temos que, juntamente com a Prefeitura, aqui na Câmara temos a comissão, vamos criar a partir de fevereiro, a comissão de transporte e mobilidade urbana, que em parceria com a Prefeitura tem que dar soluções, porque daqui a pouco nós não vamos andar em Belo Horizonte. Isso que eu ia te perguntar, em termos então de mobilidade, como que a Câmara poderia, aí, vamos dizer, atuar em conjunto com a Prefeitura e até mesmo com as empresas para solucionar esse problema? Trazer o problema para dentro da Câmara nas comissões temáticas. Como? Discutindo, fazendo as audiências públicas, chamando as pessoas do comércio, chamando o pessoal do transporte, dos aplicativos. Nós temos a população de Belo Horizonte espera uma resposta da Câmara e também da Prefeitura. Lógico que a Câmara não tem o poder de executar, mas a Câmara tem o poder de auxiliar nisso. E nós sabemos que tem outros problemas, mas a mobilidade urbana, realmente a gente precisa ser revista na cidade. E aí a gente sabe que a mobilidade ela não se restringe apenas ao transporte público, mas é o principal deles, O transporte público aí é o que dita, vamos dizer assim, o restante da mobilidade. Como que você enxerga a questão dos subsídios? Então, se você pegar as principais capitais do Brasil e as maiores cidades, todas elas têm subsídio. Eu não sou contra o subsídio, eu sou contra a má utilização do subsídio. Foi aprovado de 24 para 25, a Prefeitura de Belo Horizonte irá repassar para as empresas de ônibus mais de 720 milhões de reais. E, além de tudo, um aumento de 10%. Na prática, quem está usando o ônibus, quem está pegando o ônibus lá na ponta, está satisfeito com o transporte? Os ônibus atendem, são ônibus novos, são pontuais, existe uma frota disponível nos principais horários? Aí não, aí hoje a população reclama muito. Então, mesmo dando subsídio, mesmo dando um aumento, o transporte continua péssimo. Seria o caso da gente ter uma CPI? Nós já tivemos na legislatura passada, uma CPI da BH Trans, que, apesar de não ter resolvido o problema, encaminhou para o Ministério Público e agora está na mão do Ministério Público, Foi indiciado várias pessoas, aí cabe ao Ministério Público fazer o papel de investigação, a Câmara não tem o poder disso, a Câmara tem o problema de auxiliar. O que tem que ser feito realmente já é para resolver um problema que pode acontecer lá em 2028,
que é o novo contrato das empresas de ônibus. A gente pretende, juntamente com os vereadores, criar uma comissão de estudo para o novo contrato, porque tem muita coisa que a gente não consegue mudar, que foi assinado lá em 2008. Mas auxiliar nessa renovação. Na renovação, que vai acontecer em dezembro de 2028, ou seja, vai acontecer nesse mandato dos vereadores. Então nós vamos reunir, criar essa comissão especial já para estudo desse contrato, porque esse contrato que vai ser assinado em 2028 não pode ser idêntico ao de 2008. Ele tem que ser refeito, porque esse contrato assinado há 20 anos atrás, que vai dar a validade dele, atende só os empresários, não atende a população. Então é um desafio já começar a estudar e propor, já que quem faz o contrato é a prefeitura, a Câmara não tem, isso não vem aqui para ser votado, Sim. mas discutir com a Câmara já de início, já de 2025, porque nós teremos 3 anos, um novo contrato que vai ser assinado e licitado para as empresas de transporte público em Belo Horizonte. E o prefeito, o vice-prefeito, tem se mostrado aí, não sei se vocês já falaram a respeito, abertos a esse diálogo para poder fazer uma construção conjunta? Bom, eu ainda não tive o contato desde quando assumi com o prefeito, que é o prefeito de exercício, Aldo Damião. E se caso o prefeito Fuad volte, a gente torce que ele volte, que ele foi eleito para cumprir o mandato, a gente ainda não teve essa discussão. Mas eu tenho certeza que é realmente um problema sério. Eu acho que a prefeitura não pode furtar desse discurso, desse novo contrato, porque é uma coisa que afeta diretamente a população. E se a prefeitura não quiser dialogar, nós vamos dialogar com a prefeitura. Nós vamos criar ferramentas que a prefeitura possa ouvir a Câmara Municipal. Que é aqui que é para tudo. O vereador está muito próximo à população, né? Você vai no supermercado, você vai na padaria. Hoje de manhã eu encontrei 3 eleitores meus reclamando de alguma coisa. Então esse contato com o eleitor, com a população direto, é o vereador que tem. O prefeito fica mais no gabinete dele, quando ele sai para inaugurar alguma obra, dar alguma informação, mas no dia a dia, quem tem contato de fato e sabe os problemas da população é o vereador. E aí eu te pergunto, como conduzir esse relacionamento entre o legislativo e o executivo? Então, as experiências do ano passado foram terríveis, né? Porque 2023, 2024, o presidente da Câmara, o senhor Gabriel Azevedo, ele tinha intenção de ser prefeito, como tentou ser candidato a prefeito. Então, para ele, quanto pior para a administração do prefeito, melhor, né? Ele queria desgastar o atual prefeito para que ele pudesse sobressair no caos, que ele tinha intenção, né, de candidatar a prefeito. Nós não. Nós temos que construir um diálogo com a prefeitura, de forma harmônica e independente. A Câmara, ela tem que ser independente, a Câmara tem que caminhar com as suas próprias pernas. A Câmara tem que ter diálogo com a prefeitura? Tem que ter o diálogo com a prefeitura. Mas a prefeitura lá, a Câmara aqui. Algumas coisas não vão convergir, mas algumas coisas sim, que for bom para a população. Você começou falando aí da sua eleição, né, 23 dos 41, mas que obviamente você pretende fazer aí, né, um mandato para todos. Como lidar e como relacionar com as diferentes bancadas, com os diferentes partidos, com as diferentes ideologias? Então, o fato da nossa vitória também, não foi só esse, foi que os vereadores que já me conheciam sabem que eu sou uma pessoa do diálogo. Eu tenho muita facilidade para lidar com as pautas da esquerda e também tenho muita facilidade de lidar com as pautas da direita. O que nós temos que encontrar aqui na Câmara? O equilíbrio. Eu não posso deixar de ouvir a esquerda com seus projetos, colocar os projetos para votarem, e lá no plenário eles decidem os votos. Da direita, a mesma coisa, porque eu não posso travar pautas dele, eu tenho que ter um diálogo com todos eles. Nós temos vereadores de esquerda, vereadores da base, vereadores de centro, vereadores independentes. Então, cada um tem o seu perfil que tem que ser respeitado. E cabe eu, como presidente, e a mesa diretora, lógico que a palavra final é sempre do presidente, administrar esses conflitos, tanto para um lado, tanto para o outro. E aí a gente pensa no âmbito nacional e talvez até mundial, a polarização política, né, que a gente vive. Tanto na sociedade quanto dentro das nossas famílias, né? Dentro das nossas famílias. Na própria família nossa existe brigas. Exatamente. Né? Como lidar com isso, para além da presidência da Câmara, mas no seu dia a dia, como vereador também, como lidar com isso e por onde você acha que passa essa pacificação? Então, eu vejo o seguinte, a pacificação passa no diálogo. Se a gente não ouvir tanto a esquerda, tanto a direita, nós não vamos caminhar aqui na Câmara Municipal em lugar nenhum. E são conflitos que acontecem dentro da nossa família, né? Existe, durante as eleições nacionais, né, para presidente, nós sabemos de grupos de WhatsApp que foram desfeitos, briga de família, porque um apoiava o outro,
outro aprovava o outro. Isso é o radicalismo, nós não podemos ter isso. Quem está na ponta, quem precisa do posto de saúde, quem precisa do ônibus, quem precisa do médico, da escola, ele não quer saber se é da esquerda, se é da direita, ele quer que o representante dele resolva o problema dele. É isso que a população espera. Então, no meu ponto de vista, eu, por exemplo, tenho que administrar isso tudo, mas respeitar cada posicionamento. E aí, respeitando esses posicionamentos, respeitando as demandas da sociedade, como você enxerga e quais seriam os seus principais objetivos para os próximos anos? Então, eu primeiro tenho que reconstruir a Câmara Municipal. Nós terminamos 2024 muito dividido, grupos aqui que nem se falavam, né? A gente tem um papel de alguns vereadores que ganharam as eleições, construir isso em torno da presidência e da mesa diretora. Volto a falar, a nossa mesa diretora, nós temos vereadores de direita, nós temos vereadores de centro na própria mesa diretora. Nós temos vereadores independentes e nós temos vereadores que é da base do governo. Eu tenho certeza que o equilíbrio das forças vai construir uma Câmara melhor. Ouvindo, né, nas comissões temáticas, trazendo os temas para a Câmara Municipal, Lagoa da Pampulha, mobilidade urbana, metrô, que também está relacionado à mobilidade urbana, são temas moradores de rua. Nós temos as comissões para ser debatido isso. E nós temos que abrir espaço para que todos esses problemas que tem em Belo Horizonte sejam debatidos na Câmara Municipal. Deixar um pouco as disputas internas de lado para pensar na cidade. Exatamente, porque, volto a falar, quem votou no Joaquim, na Maria, no Sebastião, não quer saber disso. Quer saber se o problema dele, que ele está vivendo lá na periferia, ou lá na Centro-Sul, aonde que for, está sendo resolvido. E assim nós teremos uma Câmara independente e teremos uma Câmara que a população veja com outros olhos. E você diria que esse seu trabalho de harmonização, ele já começou quando você se candidatou, né, e buscou aí o apoio dos seus colegas? Sim. Muitos vereadores que foram reeleitos votaram na pessoa do Juliano por saber que a gente é uma pessoa de diálogo. E a própria formação da mesa diretora, que você pode pegar, volto a falar, nós temos vereadores de todos os perfis, também diz isso. E cabe a mim conduzir isso, juntamente com os demais. Porque se eu não respeitar as pautas de cada um e não trazer harmonia para a Câmara, nós não vamos andar aqui. Não é só aqui, é na Assembleia, no Congresso, é todo o Legislativo. E aí, pensando no regimento interno da Câmara, tem algo que precisa ser revisto? Você já começou a olhar isso, ou tem uma equipe que está olhando isso, ou não? O regimento interno está ok? Nós temos uma reunião da mesa diretora, já programada para o dia 31, que nós vamos chamar o diretor do Legislativo, que é o doutor Frederico, que é um funcionário concursado aqui, que foi nomeado diretor responsável pelo Legislativo, e nós vamos debater o regimento. Algumas coisas precisam ser mudadas, principalmente em relação aos vetos. Quando um projeto é vetado, na mudança passada que o ex-presidente fez, ele voltaria, se criaria uma comissão de veto. Hoje não. Esse veto vai para a Comissão de Legislação e Justiça, que torna ela mais forte ainda. Por que não criar uma comissão para debater o veto? Para que aquele vereador possa falar sobre o veto. Vocês não são uma comissão específica. Então, nós temos alguns detalhes do regimento interno que vamos debater com a mesa e depois vamos debater com os líderes do partido. E aí, como é que tem que ser feito qualquer alteração? É votada também? Tem um número mínimo? É um projeto de resolução da mesa. A mesa é composta por 6 vereadores, 4 têm que assinar a alteração e colocado em plenário. Sim. Se tiver 21 votos, a mais de 21 votos é aprovada a mudança. Fora isso, não é aprovado. E tem que ser 2 turnos ou não necessariamente? Não, um turno só. Um turno só. E aí você citou algumas dores da cidade, vamos dizer assim, como a questão da Lagoa da Pampulha, o próprio metrô. E eu acho que tem um que muito nos interessa, todos nos interessa, mas esse em específico, que é o plano diretor. Sim. Você pretende retomar as discussões acerca de possíveis mudanças? Qual que é a sua avaliação do plano que está aí hoje? O plano diretor tem validade, de fato, por lei até 2027. Né? Ele vale até 2027. A partir de 2027 ele continua valendo, mas a prefeitura, o executivo pode começar a criar algum fórum de discussão. Esse plano que foi aprovado, na prática, ele não correspondeu às expectativas. Belo Horizonte perdeu grandes investimentos na construção civil. Por quê? Ele dificulta a vida do construtor, diminui o potencial. Não é que só conta aumentar tudo. Mas o que o construtor hoje está pensando? Ele está investindo em Nova Lima, ele está investindo em Betim, em Sarzedo, em Merité, e Belo Horizonte está perdendo essa demanda. Nós estamos deixando de gerar mais empregos, né? Nós perdemos o potencial de construção.
Eu creio que o prefeito, que cabe a ele mandar um novo plano, né? Nós não podemos mudar, mas se o prefeito mandar e a gente discutir aqui na Câmara, tem possibilidade para mudança sim, porque foi provado que o último não surtiu o efeito esperado. Para a gente encerrar, qual legado você pretende deixar aí enquanto presidente da Câmara? Ou pelo menos, sem pensar até no final, mas assim, como encerrar 2025, pelo menos esse primeiro momento, o que você quer deixar marcado? Então, o nosso mandato dura 2 anos, né? 25, 26. Eu pretendo entregar a Câmara melhor do que eu peguei. Eu quero entregar uma Câmara unida, respeitando todas as ideologias, tanto da esquerda, tanto da direita, e lá na frente, na vida de quem está lá na ponta, a Câmara ter contribuído com alguma melhoria. Assim eu espero, mas eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso dos 41 vereadores para que nós possamos caminhar junto com a Prefeitura e melhorar a vida do cidadão lá na ponta.